Bom, começando aqui a falar sobre cálculo numérico, basicamente essa primeira parte do curso vai focar em encontrar a aproximação de raízes para funções que são difíceis, não são funções quadráticas, enfim, que não são simples de achar raízes, tá? Então, tanto não é simples como a gente não chega nunca na raiz, a gente só pode aproximar essa a gente pode aproximar o resultado. Mas a boa notícia é que a gente pode chegar tão perto quanto a gente quer do resultado usando essas aproximações, tá? Então, eu vou falar de dois métodos. O primeiro é o método da bissecção. Que são o método da bissecção e o método do ponto fixo. São métodos iterativos. O que significa? Significa que ele tem duas fases. A fase de localização das raízes, ou seja, encontrar intervalos onde sabemos que temos raízes. Por exemplo, se você tem uma função que ela se parece com isso aqui, você sabe que nesse intervalo de 1, que eu estou chutando, e 2, ela intercepta o eixo x. Então a gente pode dizer com certeza que tem uma raiz aqui. Então a gente sabe o intervalo, localizar o intervalo é o primeiro passo. E a segunda fase é o refinamento, ou seja, você vai dar um chute inicial e que você vai aproximando, chegando mais perto da raiz, até chegar num determinado erro que você falou. Tipo, eu quero o erro de 0,05, mais ou menos 0,05, qualquer que seja a unidade ali da função que você está procurando no x. Né? Então, um exemplo da fase 1, que era de localização das raízes, o que você pode fazer é chutar valores em x e ver onde ocorre a troca de sinal. Então, por exemplo, se você chutar o valor de menos 5 nessa função aqui, você tem que, se você colocar menos 5 aqui, você vai ter um valor negativo, menos 4 negativo, menos 3 positivo, ou seja, tem uma troca de sinal. Tem uma troca de sinal aqui, continua chutando, você vê que vai ter outra troca de sinal entre o 0 e o 1 e outra troca de sinal entre o 2 e o 3. Agora, a gente pode garantir que essas são as únicas raízes? Ou seja, se eu for chutar mais valores para trás e mais valores na frente, eu vou achar mais raízes? Nesse caso, não. Por quê? Porque é uma função de terceiro grau. O teorema fundamental da álgebra diz que ela vai ter exatamente 3 raízes para a gente trabalhar. Mas isso só serve para polinômios. Vão ter funções que não são polinomiais e a gente vai ter que dar um jeito de descobrir se realmente tem N raízes, né? E a gente já vai ver isso já, que é a localização gráfica de raízes. Então, pelo TVI, a gente tem que a raiz 1 pertence ao intervalo menos 4 e 3, a raiz 2 entre 0 e 1, peraí, eu vou espiar, e a raiz 3 entre o intervalo 2 e 3, e né, tal que Rn seja a enésima raiz de fx. Exemplo 2, essa aqui, essa função aqui, ela não é polinomial, ou seja, ela não é do modo x, é x elevado a n mais x elevado a n menos 1, enfim. É x ln de x menos 1. A gente faz a primeira parte igual, a gente chuta valores e vê onde muda. Mudou no 1 e no e. Por que eu usei o e? Porque o e é o log natural de... e é o logaritmo natural. Então é um valor bom de chutar, porque, ficar chutando, sei lá, ln de 5, ia ser muito difícil. Tá, e como é que a gente sabe que... Então a gente sabe que tem uma raiz entre o intervalo 1 e e. Como é que a gente sabe que está dentro do intervalo de 3, né? Porque é um número 2,7 e tal. Como é que a gente sabe que essa é a única função, é o único intervalo? Porque a gente pode separar, para a função ter uma raiz, ela tem que ser 0 igual à função, certo? Então a gente pode escrever isso como sendo 0 é igual a x ln de x menos 1. Ou seja, a gente pode isolar o x. 1 é igual a x ln de x, ou seja, 1 sobre x igual a ln de x. Tá, e por que isso importa? Porque se a gente plotar essas duas funções, onde elas interceptam, são as raízes. E se a gente plotar em azul, que é o ln de x, e em vermelho, que é 1 sobre x, a gente vai ver que ela intercepta exatamente num ponto. Que ponto é esse? Está entre o 1 e o e. E só tem uma raiz. Por quê? Porque se a gente analisar a derivada, que é como sabe, estamos em uma raiz, você faz esse processo aqui que eu te falei, de isolar, a gente deriva 1 sobre x, a gente vê que ela decresce, porque a derivada tem um sinal negativo. E a ln de x, por outro lado, ela cresce, porque a derivada tem um sinal positivo. Então, como essa aqui vai estar sempre crescendo e essa aqui vai estar sempre decrescendo, elas nunca vão se encontrar. Elas só vão se encontrar nesse único ponto. Tá? Bom, agora que a gente sabe localizar as raízes, como é que a gente faz a segunda fase, que é refinar esse intervalo? A gente já sabe identificar quantas raízes a função tem e em quais intervalos a gente
tem as raízes. Agora a gente quer se aproximar das raízes arbitrariamente o suficiente. O suficiente que quanto o problema pedir, quanto você precisar na aplicação da vida real, enfim, quanto você quiser de segurança e de erro, que a questão vai te dar normalmente no caso dessa matéria. O primeiro método é o método da bissecção. O que é o método da bissecção? Você resume em dividir o intervalo ao meio e aplicar o TVI. Como assim? Bom, basicamente você tem um intervalo que você sabe que tem raiz, por exemplo, eu tenho uma função aqui, ela é tipo assim, e você sabe que entre, sei lá, 3 e 4 tem uma raiz. Mas você não sabe exatamente onde 3 e 4 pode ser, tipo, sei lá, 3,5, 6, 7, 8, pode ser, etc. Pode ser 3,7683, você não sabe direito. O que você vai fazer? Você vai pegar o ponto médio entre 3 e 4, você vai dividir, cortar no meio, vai ser tipo, sei lá, aqui. Vai ser 3,5 aqui. E você vai olhar, tá, a raiz tá aqui ou tá aqui? Em qual dessas duas partes? Opa, vai estar aqui. O que você vai fazer? Vai pegar a média entre 3,5 e 4, vai ser tipo aqui. Vai dar 3,2075, né? Aí você vai falar, tá, a raiz tá aqui ou tá aqui? Tá aqui. Opa, então você vai pegar a metade entre 3 e 3,75 e vai cortar. Opa, tá aqui ou tá aqui? Enfim, vai fazendo isso e você vai chegando cada vez mais perto da raiz, você vai perceber por quê? Porque quando você vai calculando o f de x para esse intervalo, você vai ver, tipo, sei lá, na primeira iteração deu isso, na segunda iteração deu isso, na terceira iteração deu isso, aí depois deu isso. Você vai vendo que os números eles vão se repetindo, certo? Aí você sabe que está chegando cada vez mais perto da raiz. Então, basicamente, esse é um resumo do método. E aplicar o TVA, aquilo que eu te falei, a TVA é tipo, tá, você sabe que tem tem uma raiz ali, você sabe que a função cruza o eixo x, né, nesse intervalo, então esse intervalo tem uma raiz. Então, por exemplo, pegar aqui, x ao cubo menos 5, primeiro método, primeira fase, localização, você vai fazer isso independente do método, você vai localizar o intervalo das raízes. Então você tem x, você vai chutar valores de 0, valor 1, 2, e você vai ver que tem uma troca de sinal. Pelo TVI, a gente tem que o intervalo xi, que é a raiz, está entre o intervalo 1 e 2. Então a gente tem que f de x... Peraí, o que eu escrevi aqui? Ah tá, eu derivei a função. Então você tem que a derivada da função original é 3x ao quadrado, que ela é maior que zero. Ou seja, a função é crescente. Então é a única raiz que a gente tem. Por quê? Porque a função, se ela cruzou o eixo x uma vez e ela só vai crescendo, ela não vai cruzar o eixo x de novo, certo? Então, a única raiz real está nesse intervalo e o problema me deu, eu quero uma precisão de 0,2. Ou seja, se eu achar a raiz como sendo 1,663 tiver no intervalo de 0,2 aqui de uma interação para outra, já tá valendo. Tá valendo, é isso que ela quer dizer. Bom, o que a gente vai fazer? O intervalo AB, como a gente viu que em um e tem uma raiz, eu vou pegar B menos A, é 1, que é maior que o erro. Não? Então, o módulo da diferença dos intervalos, do valor que define o intervalo, tem que ser maior que o erro. Então, por exemplo, se B menos A, se o módulo de B menos A fosse menor que o erro, não adianta aplicar o método porque você vai estar achando um valor que está mais preciso do que o erro. Entendeu? Então, é inútil você continuar a iteração. Então, a primeira iteração, como é que ela é feita? Você vai botar k igual a 0, sendo que iterações, o número de iterações, tu começa no 0, k igual a 0 é a primeira iteração, k igual a 1 é a segunda e assim por diante. Você tem o A0 e o B0, que é o A0, que é o A e o B, que correspondem à primeira iteração, é igual ao intervalo fechado de 1 a 2, e você tem que a M0, que é a média, vai ser exatamente a média. M0 é igual a 1,5. O que eu faço com esses três números? Eu tenho 1, tenho 2 e tenho 1,5. O que você faz com esses números? Você vai jogar eles na função A0, M0, B0, nessa ordem. Primeiro o A0, que é o menor, vou botar f de 1 é igual a menos 4, ele é negativo. F de M0 é f de 1,5, vai dar menos 1,625, que é negativo. E f de B0, que é f de 2, vai dar positivo, ou seja, a raiz está entre M0 e B0. Graficamente, com a interpretação disso, é aquilo que eu falei. Desenho aqui de novo. Você tem aqui A0, B0, M0. Você tem essa função aqui. Quer dizer que entre A0 e M0 não teve troca de sinal, ou seja, a função não cruzou o eixo X. Aqui teve, ou seja, você esquece o A a partir de agora. É como se o M0 virasse o seu novo, virasse um A1, entendeu?
É como se ele virasse o a zero. É como se isso aqui a gente está chegando mais perto. A gente vai calcular o ponto médio de novo. Vai ficar aqui M1. Aí você vai ver, tá aqui a raiz, não tá aqui, não tá aqui, então ela tem que estar aqui. Ou seja, você ignora essa parte toda aqui e faz a bissecção de novo, até você se aproximar o suficiente da raiz. Cadê? Onde eu parei? Então, novamente, pelo TVI, a gente tem que se tá no intervalo 1.5 e 2, que é o novo, que é o A1 e o B1 agora. Então, a gente calcula a diferença, o módulo da diferença entre B1 e A1, e a gente vê que vai dar 0,5. 0,5 ainda é maior que o erro, porque o erro é 0,2. Ou seja, a gente faz outra interação, K igual a 1, B1, a gente pega o intervalo, calcula a média, que deu 1,75. Bota A1, que é 1,5, F de 1,5, F de 1,75, F de 2, sempre crescendo assim. E a gente vai ver que o F de A1 é negativo, o F de M1 é positivo e o F de B1 também é positivo. Ou seja, a raiz está nesse intervalo aqui. Pelo TVI, a gente tem que a raiz então está entre o intervalo 1,75 e 1,5,75, que vira o nosso A2B2. K igual a 2. A gente primeiro, obviamente, a gente calcula a diferença entre B2 e A2 e vê que 0,25, que é o módulo da diferença, ainda está acima do erro que a gente quer. Então, acima do erro que a gente quer, a gente faz a última interação, né? Se a gente não sabe que é a última, mas como eu já fiz esse exemplo, então a gente sabe, eu tô falando pra vocês que é a última. A gente calcula a média, 1,625, joga os valores na função e vê que existe uma troca de sinal entre M2 e B2, ou seja, pelo TVI, o intervalo tá ficando cada vez mais pequeno, vocês estão vendo? O intervalo antes era 1 e 2, agora o intervalo é 1,625 e 1,75. Tá ficando cada vez menor. E, bom, a gente sabe que tá entre esse intervalo... B3 menos A3, como esse novo intervalo, a diferença, o espaço entre os dois pontos que define esse intervalo é menor que o erro, a gente diz que xi, ou seja, a raiz, é a raiz aproximada, que é a média entre o último intervalo que a gente olhou, 1,625 e 1,75, a gente pega a média desses dois e a gente fala que é a raiz aproximada, com um erro de 0,2. Tá. Como é que eu posso conferir isso? Cara, se você olhar essa função aqui, cadê? Lá em cima. Se você olhar essa função aqui, bom, para a função ser igual a zero, x ao cubo menos 5, a gente tem que 5 é igual a x ao cubo. Então a gente tem que x é igual a raiz cúbica de 5. Se você jogar essa calculadora, você vai achar a raiz da função. Vai dar aproximadamente disso, vai dar um pouco diferente, vai dar 1,8 se eu não me engano. 1,6 e 1,8 é a diferença muito grande. Sim, porque o erro é muito grande. O erro foi de 0,2, exatamente, entendeu? Bom, tem como a gente calcular o número de iterações necessárias para a gente chegar usando uma fórmula chamada ln de B0 menos A0 sobre ln de 2 menos ln do erro sobre ln de 2 tem que ser menor ou igual a K. Então, nesse exemplo que a gente fez, se você jogar aqui os valores, né, o intervalo, o erro dividido por ln de 2, você vai encontrar que isso aqui vai dar aproximadamente 6,64 e que é menor ou igual a K. Então, se você quisesse fazer iterações para achar a raiz exata, não exata, mas muito próxima o suficiente, você ia ter que fazer 7 iterações, ou seja, bem demorado, ou seja, 7 iterações para chegar no valor mais preciso da raiz. Então, é um método devagar, certeiro, porém certeiro, que não pode esquecer, porque ele é muito importante. Então, o próximo vai ser um método do ponto fixo.